Fala, galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. Flamengo pentacampeão da Copa do Brasil. Nós falamos aqui no Flamília da Nação. Alguma novidade para você que acompanha o Flamília da Nação? Há um mês a gente já dizia que o Flamengo seria campeão da Copa do Brasil. Vou dizer para você aqui, hein? Ontem, Gabigol deu uma entrevista bombástica e acabou virando o centro das atenções. Nós, durante todo o dia ontem, após o jogo e durante o dia de hoje, respondemos a quem perguntou. Não tem absolutamente nada assinado com o Cruzeiro. Não tem. E nós vamos explicar para vocês o porquê. A verdadeira história de Gabigol com o início do fim e um até breve. Volto já. Alguém duvida disso? Eu não duvido mesmo. E falaremos sobre isso para vocês. Novos capítulos e até mesmo uma proposta surpresa poderá fazer com que o jogador possa mudar de ideia, já que não tem nada assinado, e até mesmo permanecer no Flamengo. Tudo isso e muito mais vocês vão ver agora aqui no nosso canal Flamília da Nação. Agora quero saber o seguinte: tá feliz com o pentacampeonato do Flamengo? Mete o dedo no like, galera. É rapidinho, é de graça. Dedo no like, sobe, sobe, sobe. Seja você o like de número 100, 200, 300, 1000 likes nesse vídeo, porque merece. Inscreva-se no nosso canal Flamília da Nação, clicando aqui embaixo no botão inscrito, inscreva-se e no sininho de notificação. Nós vamos rodar a vinheta e após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo para você. Sobe drone, sobe Mengão campeão! Opa, faltou o seu like. Mas você vai deixar o like agora, porque, olha só, a taça da Copa do Brasil está aqui nas mãos. E a gente, em todo o processo, mostrava para vocês, essa taça será nossa. Nós iremos confirmar em 2 jogos contra o Atlético Mineiro. Primeiro jogo no Maracanã, um atropelo do Flamengo e a certeza de que iríamos para Belo Horizonte para confirmar o título. Até porque Atlético Mineiro amarela, treme quando vê a camisa rubro-negra. Desde 1980 isso acontece. Várias histórias, várias choradeiras. Você já deve ter ouvido histórias mentirosas desde a década de 80, né? Argumentos mentirosos contados por parte deles, culpando árbitros e outros. E agora, vão culpar quem? Flamengo é campeão da Arena, o primeiro campeão da Arena MRV, que agora mudou de nome. É Meu Rival Vence. Vamos passar 30, 40, 50, 100 anos e eles vão ter que engolir. Aliás, engolir é algo que não vai descer na garganta do atleticano, nessa rivalidade que é uma rivalidade de décadas e que certamente vai aumentar agora com o título do Mengão, com o Flamengo sendo campeão lá dentro da Arena Galo Cego, na Arena MRV, e que os caras não vão aceitar isso, né, de forma alguma. Vão ter mais bronca ainda do Flamengo, mas terão que engolir. Galera, nada assinado com o Cruzeiro. Pô, quantas pessoas, e também tinha publicado isso na nossa rede social lá no Instagram, no Twitter, durante todo o dia de hoje e também ontem à noite, em relação a Gabigol. Alexandre Matos, em entrevista agora há pouco
para o Vene Casagrande, confirmou a informação que a gente vem dando, que não tem nada assinado. O Gabigol, ele recebeu uma proposta de 3 milhões do Cruzeiro, ele assinou de forma positiva, mas disse que iria aguardar um posicionamento do Flamengo, e ontem é óbvio que ele quis ser o centro das atenções, dando uma declaração polêmica por muita bronca que ele está da diretoria atual. E eu entendo todos os lados. Todos os lados. Acho que se você quiser apontar o dedo agora e chegar e julgar para poder dizer que a culpa é do Gabigol, que ele não é um exemplo, não é ídolo e tal, você vai ter diversos argumentos para poder chegar à conclusão de que você está certo. E tem realmente argumentos de sobra para poder alegar e falar isso. O Gabigol deu alguns argumentos para você dizer isso. Se você quiser culpar a diretoria, dizer que a diretoria errou ao apertar a mão do jogador, prometer algo para ele e não cumprir, você também vai ter razão. Vai apontar o dedo e dizer que a diretoria foi irresponsável, aquela coisa toda e tal, também terá razão. O presidente Rodolfo Landim, ele agiu, isso é uma opinião minha, corretamente, ao sinalizar lá no início do processo de que não poderia assinar um contrato de 5 anos, quando bateu a mesa dele, não poderia assinar um contrato de 5 anos, a informação que eu tenho era por conta da situação do doping, da questão extracampo do Gabriel. Essa é a informação que nós temos e que a gente vem trazendo já há bastante tempo para vocês. O presidente analisou o seguinte: a informação não tinha nem vazado para a imprensa ainda. Aliás, vale destacar que o Gabigol não tem nada a ver com doping, né? É o processo lá do controle antidopagem, do problema envolvendo o exame surpresa em que o Gabigol demorou a fazer, quebrou alguns protocolos, e o presidente disse: o jogador vai ser julgado. Se ele for punido, como vamos dar um contrato de 5 anos a ele? Ou seja, ele agiu com o pensamento voltado para o clube. E, na minha opinião, de forma correta. Só que houve um desencontro de informações. Não poderia ter chegado ao ponto do departamento de futebol ter prometido algo e que não poderia cumprir. Então, ali houve um desencontro terrível e eu digo sempre, cara, você está tratando com o maior ídolo da geração recente do Flamengo. Você tem que chamar para o papo. Chama para a conversa. Você pega, por exemplo, o Gabigol, que chega e alega que ficava sabendo de tudo através dos blogs e das entrevistas em que o presidente dava. Cara, era melhor chamar para o papo. O Apolinho, o Washington Rodrigues, dizia que numa briga, até quem ganha sai perdendo, porque você vai sair arranhado de alguma maneira. Então, briga é ruim até para quem ganha, dizia ele. Então, deveria ter sido feito. Enfim, acabou não acontecendo e eu aponto a minha opinião. Um culpado para essa história toda. Chama-se Tite Adenor Bach. Como falei, seria muito mais fácil você apontar o dedo para o Gabriel ou para a diretoria e dizer quem são os responsáveis. Mas esquece que passou por lá um treinador que desprezou durante um ano, preterindo o Gabriel de entrar em momentos, inclusive, que você não tinha o Pedro. Preferiu colocar o Carlinhos, que, coitado, não tem culpa nenhuma nesse processo todo. Ele não pediu para estar no Flamengo, mas preferiu colocar o Carlinhos e, em alguns momentos, jogadores improvisados no comando de ataque do Flamengo, você tendo um Gabriel. Gente, uma posição que é dificílima a reposição. O Flamengo vai ter muitos problemas no ano que vem para poder contratar uma reposição. O Flamengo tem interesse no Yuri Alberto, a gente já vinha dizendo isso algumas vezes aqui, um jogador que sempre despertou interesse da diretoria atual. Só que o Yuri Alberto é um jogador caríssimo.
É um jogador que deve ser negociado por quase 30 milhões de euros com a Europa, com a Premier League. Então, chance remotíssima para o Flamengo de acontecer uma transferência. E o Flamengo, para poder repor uma saída, além de um salário mais ou menos parecido com o que o Flamengo teria que pagar ao Gabigol, ainda vai ter que dispor de 20, 30 milhões de euros. Isso aí você pode ter certeza. Então era muito mais fácil um ajuste naquilo que você sabe que você tem e que você precisava, exaltar as qualidades. O papel de um líder, eu sempre digo, que é o seguinte, é você trabalhar a motivação do atleta ou do seu funcionário. Trabalhe a motivação, e eu sei que falar sobre isso é muito delicado, quando muitos aqui vão olhar e vão dizer, motivação com o cara que ganha 1,5 milhão. Gente, acontece. O Flamengo traz jogadores na Europa, por exemplo, que ganham também 1 milhão, 1,5 milhão, que estavam desmotivados em seus clubes na Europa e acabaram vindo para cá e performando. Jogador de futebol não é uma máquina, ele não anda sempre naquela linha, né, que é uma linha tênue de correção, que você não pode nunca cometer um deslize. Às vezes acontece, e você precisa trabalhar a mente desse jogador para que possa seguir um caminho e voltar a performar, como o Gabriel acabou, mais uma vez, decidindo a Copa do Brasil para o Flamengo. E agora? Comete, na minha opinião, ontem um erro terrível. Ele não deveria ter chamado para si, ontem, se aproveitando do título do Flamengo. Por isso que eu digo, aqui ninguém passa pano. Todos estão errados e todos estão certos em algumas situações e errados em outras. Gabriel ontem cometeu um erro terrível. Ele chama para si, ele traz para si os holofotes de um título do Flamengo, trazendo uma narrativa de um acerto com outro clube, de que estaria saindo do Flamengo, deixando o clube naquele momento. E aí o título do Flamengo passa a ter uma importância menor do que a saída de um jogador. Isso para mim é um absurdo. Um absurdo. Só que, entendam uma coisa, o início do fim se deu com o técnico Adenor Bach, o Tite, que preteriu o jogador num processo de fritura clara que aconteceu do Gabigol durante todo esse período. E um até breve, porque eu não tenho dúvida nenhuma que se o Gabriel sair do Flamengo nesse momento, ele voltará. A torcida mesmo pedirá para ele retornar daqui 1, 2 anos, e ele também vai querer voltar. Jogador jovem ainda, 28 anos. Então, eu não tenho dúvida que o Gabigol motivado tem muito a performar ainda. Só que capítulos novos poderão acontecer, até porque eu sempre digo, enquanto não tem nada assinado no futebol, você não pode cravar absolutamente nada. Tudo se modifica. E não há nada assinado com o Cruzeiro. E aí o candidato à oposição da presidência do Flamengo, o BAP, e o Maurício Gomes de Matos também deu uma declaração hoje dizendo que está aberto e que gostaria de ter a permanência do Gabigol. E o BAP disse o seguinte, disse que discutirá a renovação de Gabigol se o atacante esperar a eleição. Abre aspas, diz BAP, pelo que li, o Gabigol tem um acerto com outro clube e palavra tem que ser cumprida. Eu respeito os ídolos e seria leviano prometer algo em relação a ele. Mas se Gabigol puder esperar a eleição, que vai ser agora no dia 4 de dezembro, quer dizer, já está em cima, eu me comprometo a colocar os nossos profissionais para conversarem com ele em busca de um entendimento, disse ao Globo o candidato BAP. Enfim, é claro que nisso tudo tem muito processo eleitoral do Flamengo. A diretoria do Flamengo tinha muito receio de o Gabigol aparecer
voltar a ser grande numa final e acabar fazendo o que ele fez, causando um tremendo rebuliço e podendo mudar cenários, inclusive, de uma campanha eleitoral. Fato é de que ele não tem nada assinado com o Cruzeiro. E tenho certeza que até mesmo o presidente Rodolfo Landim e os candidatos da situação podem também fazer uma nova proposta, conversar e mostrar a ele que briga é ruim até para quem ganha. Enfim, capítulos novos irão acontecer nessa situação do Gabigol. Para você, ele deve sair ou deve permanecer no Flamengo? Diz aí a sua opinião, mete o dedo no like e inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Grande abraço a todos e saudações rubro-negras.